Nós vamos continuar a nossa série na carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Hoje nós vamos trabalhar o título da mensagem, uma exortação em nome de Jesus. Então nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10 até o versículo 17. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor e vamos orar antes. Pai, nós agradecemos a Ti pela palavra do Senhor, que tem sido para nós auxílio, uma bússola para nos guiar no caminho da verdade. Como disse o salmista no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra do Senhor realmente seja isso para as nossas vidas, assim como era para o salmista. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a respeito de vós, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro de se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Podem se sentar. O título dessa mensagem é uma exortação em nome de Jesus. Irmãos, algumas perguntas eu gosto de fazer sempre quando trazemos uma mensagem do Senhor para as nossas vidas, porque a mensagem do Senhor, ela foi relevante no período em que ela foi escrita para aquele povo específico. E ela é relevante para nós, no nosso tempo. Ainda que nós estejamos num processo cultural diferente, ainda que estejamos num processo social diferente, ainda que vários aspectos sejam diferentes do que era naquela época, a mensagem do Senhor, ela é válida também para o nosso tempo. E eu quero fazer essas perguntas para a nossa reflexão, porque esses problemas aconteciam lá. E a pergunta é, eles acontecem hoje também? A primeira pergunta é, a igreja de Corinto tem alguma relação com as igrejas de hoje em dia? Nessas primeiras duas mensagens que nós tivemos na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, tem alguma relação, a igreja de Corinto tem alguma relação com as igrejas do dia de hoje? A segunda pergunta é, existem facções, ou existem grupos de preferências hoje na igreja, como havia em Corinto? A terceira pergunta é, qual a importância desse texto para nós, Igreja Batista Boas Novas? Ao longo dessa mensagem, nós veremos o quanto o conselho do apóstolo Paulo é importante para nós também. É isso que nós pretendemos ver aqui nesta pregação de hoje. A primeira coisa que nós vamos trabalhar
Paulo roga em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios, no texto que nós estamos lendo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo, ele começa com uma palavra, rogo-vos. O sentido dessa palavra, ele está chamando os irmãos para o lado dele. Ele está, de certa forma, exortando os irmãos, sentido exortar. Mas exortar de uma maneira, vamos dizer assim, mais intensa, no sentido de chamar a atenção dos irmãos da importância, da gravidade do assunto tratado. Então, esse rogo de Paulo, ele não apela para ele. Ele não apela para um conceito, um pensamento, uma ideologia, uma filosofia. Não, ele está rogando os irmãos em nome de Jesus Cristo. Ele apela para o maior de todos os nomes. E para o maior de todos, Jesus Cristo. Ele está chamando a atenção dos irmãos e ele está usando o termo em nome de Jesus. Ou seja, a seriedade deste rogo de Paulo, dessa exortação de Paulo, é tão grande que ele está fazendo isso em nome de Jesus. É interessante que alguns pais, quando estão corrigindo seus filhos, né, eles falam com o menino, fala, não, faz isso. Repete o menino, não faz isso. Aí o pai evangélico, né, pai cristão, ele diz, meu filho, em nome de Jesus, não faz isso, não é verdade? Ou seja, chegou no extremo tão grande da gravidade que você apelou para um nome que você julga, meu filho vai respeitar o nome de Jesus. Então é isso que Paulo está fazendo. Então, meus irmãos, ele está chamando a atenção dos irmãos de uma maneira intensa. Quais são as razões? O texto do versículos 11 e 12 vai mostrar para nós quais são as razões. Ele diz o seguinte, pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé, ou Cloé, de que há contendas entre vós. E eu refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Esse era o tipo de contenda que havia na igreja. Então o apóstolo Paulo, ele escreve isso aos irmãos porque ele está vendo essa situação gravíssima. Algumas pessoas vão dizer assim, né? Olha, os da casa de Cloé são os verdadeiros X9, né? Foram lá entregar os irmãos de Corinto. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Porque dá a impressão de que quando os irmãos de Cloé estão lá falando para Paulo, olha Paulo, nós estamos tendo um problema sério lá na igreja. Está tendo divisão. Uns dizem que são de você, outros falam que são de Apolo, outros falam que são de Cefas, outros falam que são de Cristo. Ah, meu irmão, você está fazendo fofoca. Presta atenção que nem sempre falar é errado. Por exemplo, você vê uma pessoa correndo o risco de morrer. Ah, eu não vou falar porque é fofoca. Você vai deixar a pessoa morrer por causa disso? Então, nesse sentido, não. O que é fofoca? Fofoca é quando você não sabe o que realmente está acontecendo e você prejulga o comportamento de uma pessoa falando mal dela para outra sem ter certeza daquilo. Isso é fofoca. O que a família de Cloé, os da casa de Cloé estão fazendo é alertando Paulo, olha, tem um problema sério na igreja, é um problema que vai matar a igreja. É um problema que vai destruir a igreja. Nós precisamos de ajudar os nossos irmãos, você precisa levar uma palavra, Paulo, para ajudar eles, porque senão a igreja vai ser destruída. Veja bem, quando você está vendo que seu irmão está caindo no buraco, quando você está vendo que seu irmão está perecendo, você não vai buscar ajuda, você vai deixar ele perecer? Nesse sentido, os da casa de Cloé fizeram algo muito valoroso e muito importante para a igreja de Corinto. Então, irmãos, a divisão que havia na igreja, havia grupos na igreja. As famosas panelinhas com tampa fechada. Em que os de Paulo eram de Paulo, ninguém entrava. A de Apolo não entra aqui não, porque aqui é só o grupo de Paulo. O grupo de Apolo, não, Paulo não entra aqui não, aqui é só o grupo de Apolo. Você imagina uma igreja assim,
Lá no fundo senta os que gostam do Marco Antônio. Do lado de lá senta os que gostam do Rony. Aqui à frente senta os que gostam do Geraldo. Aqui senta os que gostam do Arley. E essas pessoas se fecham entre elas. Ah, não, quem vai pregar hoje? Falando, então, não, hoje eu não vou. Esse tipo de coisa estava acontecendo na igreja. Irmãos, como vamos analisar essa questão? Por que essas coisas estavam acontecendo? Olha, é difícil saber exatamente a razão e o motivo pelo qual essas coisas aconteciam na igreja. Por que uns preferiam Paulo? Por que outros preferiam Apolo? Por que outros preferiam Cefas? Por que outros preferiam Cristo? Quais são os mais importantes? Os que preferiam Paulo? Os que preferiam Apolo? Os que preferiam Cefas? Ou os que preferiam Cristo? Estava todo mundo errado. Estavam dividindo a igreja. Imagina, você vai sair de casa e seu braço fala, hoje eu vou ficar em casa. Não, meu braço, você não pode ficar, eu preciso de você para me trabalhar, eu preciso da mão direita, como é que eu vou trabalhar? Não, eu não vou. Está entendendo? Ah, eu tenho que fazer um serviço manual. Não, esse tipo de serviço eu não faço. Ué, era isso que estava acontecendo. O corpo estava dividido. Cada um queria seguir o seu próprio caminho, o seu próprio destino. Imagina uma igreja grande com pessoas, com várias igrejinhas dentro dela. E cada uma fechada para a sua ideia, para o seu individualismo. Então um teólogo chamado Davidson, F. Davidson, ele diz o seguinte: existem várias sugestões para o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. O grupo de Paulo era o grupo daqueles que talvez davam muita ênfase à libertação sobre o jugo da lei judaica. Então era o grupo daqueles que não queriam mais saber da lei judaica, que não queriam saber mais da tradição do judaísmo. Era o grupo de Paulo. O segundo grupo era o grupo de Apolo. Apolo era um homem da cidade de Alexandria, ele tinha uma retórica, ele falava bem, tinha uma eloquência, uma capacidade retórica muito grande. Então as pessoas que gostavam disso estavam com Apolo. O terceiro grupo era o grupo de Cefas, ou seja, Pedro. E eles eram mais voltados para a tradição do cerimonialismo judeu. Então eles gostavam mais do cerimonialismo judeu. E o outro grupo, que era o grupo de Cristo, né, podia ser os cristãos que arrogavam para si um modo exclusivo do nome do Salvador Jesus. Eu gostaria de ler com vocês rapidamente um texto que está em 2 Coríntios 10. Eu vou ler só alguns versículos para pontuar algumas questões. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 7 a 18. Olha só alguns versículos que eu vou ler para os irmãos entenderem, né? Observai, versículo 7, o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós somos. Então o grupo que achava que era de Cristo, tinha que entender o seguinte, olha, se vocês são de Cristo, os outros irmãos também são. Se vocês consideram que são de Apolo, os outros irmãos também são. Todos nós somos o corpo de Cristo, todos nós somos uns dos outros, devemos amar uns aos outros, devemos ter comunhão uns com os outros. A palavra de Paulo é tão relevante quanto a palavra de Apolo, quanto a palavra de Pedro, quanto a palavra de Cristo. A ênfase aqui é a palavra de Deus. Se Paulo pega a palavra de Deus, se Apolo prega, e a palavra de Deus é a verdade, e Cristo é de todos, e a salvação é para todos os que creem, então toda a mensagem da palavra é importante. O pregador não é mais importante do que a palavra, não é mais importante do que o evangelho. Até se o pregador não prega o evangelho, não prega a palavra, ele deve ser alertado. Ele deve ser até, se persistir, ser restituído da função. Porque é a palavra que deve ser priorizada e o evangelho é que deve ser pregado. Então, irmãos, o que acontecia na igreja era isso. Esses grupos se fechavam e havia uma facção na igreja, como existe facção de torcidas de times de futebol, como existe facções de gangues. Isso que estava acontecendo na igreja. E as pessoas desprezavam aqueles que não eram do seu grupo. Será que isso não acontece nos dias de hoje? Será que nós não colocamos muitas vezes as nossas preferências pessoais acima da vontade de Deus?
Será que muitas vezes nós não desprezamos pessoas e supervalorizamos outras? Será que isso é certo? É a grande pergunta para a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, é claro que as pessoas citadas por Paulo eram importantes. Apolo, Cefas, Cristo, eram importantes. Tinham o seu valor. Não podemos menosprezar Apolo, menosprezar Pedro, menosprezar Paulo. São pessoas importantes. E até mesmo os que diziam ser de Cristo, o faziam de forma facciosa. É como eu usar Jesus para separar do meu irmão. É como usar o argumento de que eu sou de Cristo para deixar de congregar. Porque a igreja, na minha opinião, não anda de acordo com Cristo, então eu não quero saber de igreja. Mas é na igreja que Cristo trata o seu corpo. Porque se seu braço, se a sua mão sair do seu corpo, vai apodrecer e morrer. Não existe possibilidade de viver sem comunhão, sem igreja. É impossível. Em algum momento vai morrer. Porque está fora do corpo. Não está recebendo do cabeça que é Cristo. Então, ao escolherem as preferências pessoais, isso causava divisão na igreja. Quando nós escolhemos preferências, quando nós damos mais valor a um em detrimento do outro, nós fazemos distinção das pessoas e nós fechamos grupos. E nós dividimos o corpo de Cristo. E sabe o que acontece quando o corpo de Cristo é dividido? Ele não subsistirá. Vê lá Mateus 12, 25. Jesus está falando. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Está vendo? Nós não podemos ficar divididos. Nós temos que estar unidos. Nós temos que estar unidos. E por que não podem ter divisões na igreja? Paulo, basicamente, ele faz 3 perguntas. Nós vamos ver a primeira. A primeira é: Cristo está dividido? A mensagem de Cristo é única, meus irmãos. E Cristo é único. Isso está bem claro nos evangelhos. Jesus disse isso lá em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então está bem claro para nós que não existe nenhuma possibilidade de dividir Cristo. Não existe nenhuma coerência eu estar dividido com meu irmão, porque Cristo nos ensina a amar os irmãos. Cristo nos ensina a acolher os irmãos nas suas deficiências, nas suas dificuldades. Então eu não posso dizer que sou de Cristo se eu estou dividido, porque Cristo não pode ser dividido. A mensagem de Cristo é única, e Ele é o único caminho, e Ele é a única verdade. A segunda pergunta: quem foi crucificado? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Cefas? Foi o Rony? Foi Marco Antônio? Foi a irmã Maria? Quem foi crucificado? Foi Jesus. Paulo está perguntando para os irmãos: olha, quem foi crucificado? Quem morreu por nós? Vocês estão aí dizendo que Paulo é mais importante, que Apolo é mais importante? Vocês estão dizendo que o irmão fulano e tal é mais importante? Que o irmão fulano é mais qualificado? Quem que morreu por vocês? Quem que morreu na cruz? Foi Jesus. Isso está bem claro. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Quem crê na palavra de Deus sabe que o único que morreu por nós na cruz do Calvário foi Jesus. E se Paulo tivesse morrido, não ia resolver o problema. E se Apolo tivesse morrido, não ia resolver o problema. E se Pedro tivesse morrido, não ia resolver o problema. Porque só Jesus podia resolver o problema. Entenderam? Então, meus irmãos, quem foi crucificado? Foi Jesus. Quem deve ser honrado? Quem deve ser colocado como cabeça da igreja?
E por amor de quem nós devemos amar o próximo? E por amor de quem nós devemos aceitar o nosso irmão como ele é? Com as suas limitações, com as suas fraquezas? Por amor daquele que nos amou primeiro, morrendo na cruz do Calvário. Ele é o nosso único Salvador. Ele é o Senhor da igreja. Nada e ninguém é maior do que Ele. E a terceira e última pergunta que o apóstolo faz é o seguinte: em nome de quem vocês foram batizados? Vocês de Apolo aí, foram batizados em nome de quem? E vocês de Paulo? E vocês de Cefas? Vocês foram batizados em nome de quem? Vocês que acham que Jesus é só seus, os outros irmãos foram batizados em nome de quem? E em nome de quem nós somos batizados? Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele é o único digno de receber toda a honra. E eu gosto disso, e eu trago como exemplo o capítulo 1 do Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 1, a figura de João Batista. Jesus diz que entre os nascidos de mulher, ninguém era maior do que João Batista. Ou era um homem bem destacado, um homem que era conhecido pela sua fidelidade e obediência a Deus. É o homem que preparou o caminho do Senhor Jesus. Quando Jesus veio para ser batizado por ele, não, Senhor, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias do Senhor, eu só quer que eu te batize. Jesus falou, no momento isso é necessário. E o que ele diz sobre ele? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Ele é importante. Jesus é importante. Ele é a razão de eu estar aqui. Ele é a razão da minha vida. Então os seres humanos têm a tendência de supervalorizar o outro. É o culto à personalidade. Mas o que é o homem, irmãos? O homem não é nada. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, a palavra do Senhor diz assim, ó, esse texto é muito conhecido. Nós estamos sempre que a gente prega, a gente traz esse texto aqui, né? Parece que o Senhor está querendo que os irmãos entendam bem isso aqui. Romanos 11, 33 a 36. Eu até aconselho você a marcar esse texto na sua Bíblia, para você não esquecer nunca mais. Ele diz o seguinte, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, se nós todos aqui escolhermos servir a Cristo, todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com toda a força que é em nós, e predispor a nossa mente a obedecer integralmente esses mandamentos, ainda que falhamos, ainda que tenhamos limitações, ainda que erramos no percurso, mas levantamos novamente e continuamos insistindo, não haverá divisões, não haverá discórdias, não haverá contendas. Seremos uma igreja sadia e o nome do Senhor será glorificado neste lugar. É isso que Paulo está chamando a atenção dos irmãos de Coríntios. Vocês precisam se ater para a gravidade deste comportamento. Isso é importante. E Paulo diz, olha, eu não batizei ninguém. E Paulo entendia a sua missão. Porque ele não foi enviado para batizar, ele disse, eu fui enviado para pregar o evangelho. E ele diz isso pelo seguinte, olha, vocês não vão se vangloriar que foram batizados pelo apóstolo Paulo. Havia talvez, uma conjectura, talvez sim, talvez não, dava uma excessiva importância pela pessoa que batizava a pessoa, ele fazia dessa pessoa uma grande personalidade, ele me batizou, né? E ele batizou fulano de tal, quem sabe era isso que acontecia. Então Paulo, eu batizei quase ninguém, então não tem motivo para vocês acharem que eu sou tão importante assim. Então, meus irmãos, por fim, o apóstolo Paulo,
ele deixa claro que a mensagem do Evangelho não é um conceito intelectual. Isso está lá nos últimos versículos, né, do texto que nós lemos. Está lá no versículo 17, né? Final do versículo 17, na parte B, ele diz assim, olha, o Senhor não me enviou para batizar, a parte A, mas para pregar o Evangelho, a parte B, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Então, meus irmãos, o Evangelho, a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, ela não é um conteúdo filosófico, intelectual, de retórica, de capacidade de dicção, de expressão. Não é que isso não é importante, isso é importante. Mas o mais importante não é a palavra do pregador em si, mas é o poder de Deus por trás dessa mensagem. É a ação do Espírito Santo, é o mover do Espírito Santo que vem através da mensagem, através da palavra, fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Paulo está dizendo, olha, eu não uso da capacidade intelectual. Ele até poderia, porque ele era um homem, no seu tempo, acima da média. Era um filósofo, um intelectual, um homem que tinha conhecimento da filosofia grega, da mitologia grega, tinha conhecimento do judaísmo, era romano, cidadão romano, conhecia as leis romanas. Ele falava os 3 maiores idiomas. Ele poderia usar isso, ele poderia usar a retórica, ele podia usar o seu poder de persuasão. Mas ele entendia o seguinte, olha, isso é uma ferramenta, mas não é o mais importante. Isso aqui é uma ferramenta, computador. Uma boa ferramenta. Mas não é o mais importante. Se esse computador quebrar, se ele cair aqui, se ele explodir, a palavra do Senhor continua no meu coração, na minha mente. E o Espírito Santo ainda pode me usar, porque ele usa não para minha glória, mas ele usa para revelar a verdade dele. Para quê? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi isso que Jesus fez quando esteve aqui. Ele foi usado pelo poder do Espírito Santo. E foi o que ele recomendou para os seus apóstolos, lá em Atos, versículo 8 do capítulo 1, quando ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto de Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia e todos os confins da terra. O poder é necessário. E o Evangelho é o poder de Deus. E Paulo está dizendo, irmãos, esse Evangelho tem que ser pregado com poder e com autoridade. E para encerrar, nós vamos fazer uma aplicação dessa mensagem para a nossa igreja, para as nossas vidas. Qual a importância dessa mensagem para a nossa igreja? Para as igrejas de Jesus aqui na terra. Nós, irmãos, não podemos admitir nenhum tipo de divisão na nossa igreja. Se algum irmão chegar para você e dizer, olha, você acha da gente fazer isso e tudo para a gente criar um grupinho aqui? Irmão, está repreendido em nome de Jesus. Nós não aceitamos esse tipo de coisa. Olha o que Paulo falou lá para os irmãos de Corinto. Lê lá, irmão. Não faça isso não. Irmãos, a igreja de Cristo aqui, ela deve estar unida com uma mesma predisposição mental. Nós temos que viver para a glória de Deus e darmos testemunho da verdade. Jesus é o cabeça dessa igreja. E Jesus é o único digno de honra e de glória. Nós não podemos admitir na nossa igreja o culto à personalidade. Tem algumas igrejas que a pessoa da igreja, ele conversa igualzinho o líder dele. É impressionante como ele supervaloriza o líder. O líder dele chega ao ponto de ser tão importante, ou talvez até mais importante do que Jesus, porque pelo menos o líder dele ele vê, Jesus ele não vê e nunca vai ver. Porque valoriza o homem e desvaloriza o Senhor e Criador. Valoriza a criatura ao invés do Criador. Gravíssima idolatria. Condena o católico romano por idolatria e comete uma idolatria mais ousada ainda.
aos olhos de Deus. Meus irmãos, é claro que há pessoas com as quais nós temos mais afinidade. Eu não vejo nenhum problema nisso. Há pessoas com quem você conversa mais, que você dialoga mais, que te entende melhor, você entende ela melhor. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas isso não pode ser motivo para divisão. Nós devemos, como nos foi dito nas outras mensagens, eu não sei se vocês lembram, uma mensagem que eu trouxe aqui em Filipenses 2, 3 a 4, nós devemos nos considerar servos uns dos outros por amor a Cristo. Tal que nós, lá em Filipenses 2, 3 a 4. Nós não podemos fechar grupos. Todos precisam ter livre acesso. Está lá o irmão Geraldo conversando com o irmão Arley, uma conversa saudável entre eles, estão se entendendo bem, né? Tal. Aí eu chego lá, eles param de conversar. Eles calam. Indiretamente eles mentiram. Isso não pode acontecer na igreja do Senhor. É claro que ele tem mais afinidade com o Arley, mas isso não dá ele o direito de me desprezar, de me desconsiderar. Se eu quiser entrar na conversa, tudo bem. Eu não entendo nada do assunto, mas eu sou aceito. Eu sou amado. Talvez o irmão não seja o tipo de pessoa que você ame, mas é o tipo de pessoa que você deve amar. E talvez Deus colocou esse irmão cheio de defeito, cheio de coisas que você não gosta, para tratar com você. Para te ensinar a amar. Não pelo que o outro pode te dar, mas pelo que ele é. Porque esse é o amor verdadeiro. Não é amor eros, que eu amo o outro porque ele me dá alguma coisa em troca, eu recebo, eu dou, recebo, eu dou. O amor verdadeiro dá sem o intuito de receber. E esse é o amor que o Senhor ensina para a sua igreja. E isso é uma coisa que foi falada exaustivamente aqui na igreja, né? Eu acho que vocês estão com isso bem definido na cabeça de vocês. Então eu preciso considerar o meu irmão. E eu preciso considerar ele superior a mim. E se porventura vier à minha mente algum pensamento de soberba, de orgulho, de vanglória, eu rejeito. E eu me disponho a servir o meu irmão. Eu tenho uma disposição mental, ou seja, eu coloco na minha mente, fixo na minha mente, no meu coração, eu quero é isso. Eu quero é obedecer a palavra de Deus. Eu quero é fazer o que é certo. Então, meus irmãos, nós não podemos fechar os grupos. Pode ter grupos, mas tem que estar abertos. Como uma sala para todos entrarem e saírem. Todo o tipo de partidarismo na igreja gera divisão e discórdia. E isso só serve para envergonhar o evangelho. O amor de uns para com os outros é fundamental na igreja, nas relações do dia a dia. E a mensagem da cruz, que é vergonha e loucura para o mundo, para nós é motivo de louvor e glória. O texto de Romanos que eu li lá, né, que está bem fixado na nossa mente, determina para nós o motivo e a razão e o porquê dessa igreja existir e de estarmos reunidos aqui. Quando nós aprendermos a amar como Cristo nos ensinou, quando nós tivermos comunhão plena uns com os outros, como Cristo nos ensinou, essa igreja será sadia e muitas pessoas estarão aqui para, junto com nós, adorar o Senhor e serem enriquecidas pela palavra de Deus e pela bênção do Senhor nas suas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar.